Amigos do Pega na Geral Debate Vascaínos, estou aqui para gravar esse vídeo para comentar um assunto que está movimentando todas as lives, todos os debates, todos os grupos de zap, que é a questão: teremos uma terceira eleição ou não teremos uma terceira eleição? É possível uma terceira eleição ou não é possível uma terceira eleição? Um juiz iria extrapolar os pedidos determinando uma terceira eleição ou não? Olha, nós vamos analisar os processos que existem e que pedem, que entram nesse tema de pedir para validar a eleição, ou validar uma ou invalidar outra. Mas eu quero dizer que tudo que eu falar aqui é com base na jurisprudência, na doutrina e na legislação brasileira. Mas, infelizmente, depois do que aconteceu no STJ, naquela decisão absurda, com todas as vênias e com todo o respeito que o presidente, o ministro Humberto Martins merece, mas uma decisão teratológica absurda, depois do que aconteceu ali, a gente abre possibilidade para muita coisa. Mas vamos acreditar que a lei, a jurisprudência e a doutrina irão prevalecer. Então vamos lá. O primeiro processo que a gente tem que analisar, lembrar, é o processo proposto pelo inominável Lorde das Trevas. Aquele Lorde das Trevas, aquele homem que acaba com tudo. O Mussa, está aqui, o inominável Lorde das Trevas. No processo do Mussa, ele debate o quê? Ele pede superpoderes. E para ele pede superpoderes para que ele faça a eleição da forma que ele quiser fazer, sem obedecer absolutamente nada. E a juíza de primeiro grau concede esses superpoderes a ele, que são invalidados pelo desembargador Camilo Rulieri, e depois o ministro Humberto Martins, nessa decisão que eu comentei no início, acaba dando sobrevida a esse absurdo. E depois o Levinciano, o Roberto Monteiro propõe agravo, agora já estão com recurso especial, querendo dizer o quê? Que esse ato é inválido, que ele não tinha poderes para fazer aquilo. Então, na verdade, você está brigando para dizer o quê? Isso aqui é válido ou é inválido? Então, não tem como aí se inventar, nesse caso, uma terceira eleição. Segundo caso, nós temos que lembrar daquele processo proposto pelo Dr. Carvas, com 40 pessoas. Aquele processo proposto pelo Dr. Carvas teve uma sentença, não conhecendo da ação, extinguindo a ação, uma sentença absurda, que eu não considerei uma sentença, eu considerei um ato institucional. Uma coisa assim, tão absurda que é ali do nível do que foi feito no STJ pelo presidente Humberto Martins. É absurdo, é teratológico, mas essa chega a ser mais agressivo, porque a juíza ameaça os cidadãos. O cidadão ele fica ameaçado, coagido a não entrar na justiça. O vascaíno indignado, o vascaíno que quer tentar prevalecer o seu direito. E aí o doutor Carvas apelou dessa sentença. Se essa sentença for reformada, a petição do Dr. Carvas, a ação do Dr. Carvas volta a correr no primeiro grau. Se a ação do Dr. Carvas voltar a correr no primeiro grau, o pedido dele, no final da ação, é para que seja anulada em definitivo a eleição ocorrida no dia 14 de novembro de 2020. Então, vejam bem, o Dr. Carvas pede a anulação definitiva. Não há outra hipótese. Ou o juiz anula definitivamente, ou o juiz não anula. Não há outra hipótese. E aí, antes de falar da última ação, que é a dos Templários, eu quero explicar essa questão aqui, que serve muito bem como exemplo a ação do Dr. Carvas. É o quê? Porque eu estou dizendo assim, ou o juiz anula ou não anula. Porque o juiz, no direito brasileiro, ele está preso ao pedido. Ele não pode sobrepor a vontade da parte. Se o Dr. Carvas está pedindo para ele anular a eleição do dia 14, ou o juiz irá anular ou não irá anular. Ou ele vai validar ou invalidar. Ele não pode ter outro entendimento ou ter outra decisão. Por quê? Vou dar um exemplo. Se eu entro na justiça cobrando R$1.000 de uma pessoa e o juiz, analisando a documentação que eu juntei, ele chega ao entendimento e constata que, na verdade, a pessoa me deve R$5.000, que o meu crédito é de 5. Mas o juiz não pode me dar os 5. Por que ele não pode? Porque eu só pedi 1.000.
Se eu pedir 1.000, ele está preso a me dar esse meu pedido, os 1.000, mesmo ele achando que eu tenho direito a 5. E por que isso é assim? Porque se o juiz me der 5, ele está substituindo a minha vontade. Ele está tomando meu lugar de parte. Ele deixa de atuar como juiz para atuar como parte. E isso é vedado. Ele não pode fazer. Então, ele não pode sobrepor a minha vontade, nem tomar o meu lugar. Então, o juiz está preso ao pedido. Então, aqui, o juiz, quando for analisar o processo do doutor Carvas, ele está preso a esse pedido. Qual é o pedido? Seja anulada em definitivo a eleição ocorrida no dia 14 de novembro de 2020, com base na ata de abertura e encerramento da Assembleia em questão. Pronto. Esse é o pedido. Ou o juiz vai entender que deve ser anulado, ou o juiz vai entender que não deve ser anulado. Não tem como entender outra coisa. E aqui nós vamos para os templários. Os templários têm um pedido de tutela provisória no início, mas vamos ao que interessa, que é o pedido final, quando o juiz for dar a sentença do processo e julgar o pedido final. Qual é o pedido final do processo dos templários? Ele diz aqui, ao final, o primeiro pedido, confirmar a tutela provisória, ou seja, confirmar a tutela que ele pede antes. 2, julgar procedente o pedido para declarar a nulidade, a invalidez ou a ineficácia da AGO virtual do dia 14. E 3, a validade, e por conseguinte, 3, a validade e eficácia da AGO presencial do dia 7. Então veja bem o que está escrito aqui. Olha lá, vamos prestar atenção. Julgar procedente o pedido para declarar a nulidade, a invalidez e ou a ineficácia da AGO virtual do dia 14, bem como, e por conseguinte, a validade e eficácia da AGO presencial do dia 7. Então, vejam bem, se o juiz não considerar válida a fraude do dia 14, ele automaticamente, pelo pedido, ele está considerando válida a do dia 7. Entenderam? Porque é o que o pedido está dizendo. Por conseguinte, a validade e eficácia da AGO do dia 7. Então, ou o juiz, ele concede isso, ou ele não concede. Ou ele diz que é inválida, que é ineficaz, ou que é nula a AGO do dia 14, e por conseguinte, ele valida do dia 7, ou ele diz que a AGO do dia 14 é válida e a do dia 7 não está invalidada. Ele não tem como, no meu ver, tirar do bolso uma terceira eleição. Ele não tem como fazer isso, porque não está no pedido. O pedido é somente esse. Invalide a do dia 14 e valide a do dia 7. Acabou. E eu não vejo nem esse pedido como alternativo. Tipo assim, porque o pedido alternativo no direito, ele é assim, olha, eu quero que o senhor ou me dê uma maçã ou me dê uma uva. Ou me dê uma goiaba. Então eu estou dando alternativas ao juiz. Ou ele me dá uma coisa, ou me dá outra, ou me dá outra. Nesse caso aqui, não. Ele diz, olha, se o senhor invalida, eu quero que o senhor invalide a do dia 14 e, por conseguinte, valide a do 7. Então, se ele invalidar a do dia 14, ele está preso ao pedido de validar a do 7. Ele não pode dizer, olha, eu não valido a do dia 14, mas também não valido a do 7. Não está isso no pedido. Ou ele faz uma coisa ou outra, ou ele valida ou invalida. Ele tem que tomar uma decisão. Ele não pode tirar do bolso uma terceira eleição. Ele não pode. Seria um absurdo, no meu entender. E traria instabilidade jurídica ao clube. Por quê? Porque uma terceira eleição traria muitas variáveis. Você teria que decidir quem ia conduzir essa eleição, você teria que decidir quem ia administrar o clube até essa eleição ser realizada, você teria que decidir que lista de votantes, de elegíveis e de eleitores iria ter validade. Você teria que decidir até o absurdo se a eleição seria híbrida, virtual ou presencial. E pelo estatuto ela só pode ser presencial. Então, são variáveis que certamente, se o juiz quisesse
inovar no pedido, acrescentando algo que não tem a ele, o juiz iria cometer um erro de julgamento grave que traria uma instabilidade ao clube e seria certamente questionado no próprio judiciário. Então, não traria a estabilidade que nós queremos. Então, para mim, está muito claro que não cabe uma terceira eleição. Está muito claro isso para mim. É muito simples. Não há essa possibilidade, por tantas variáveis, por tanta coisa que pode acontecer. Agora, como eu falei lá no início, eu quero lembrar que tudo isso é muito do nosso pensamento, mas depois do que aconteceu, a gente tem que ficar com todas as possibilidades abertas, até porque, lembrando aquele ditado espanhol, eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem. Amigos, aguardo vocês domingo às 22 horas no Pega na Geral, Debates Vascaínos, para mais um bate-papo e tratar de todos esses assuntos. Um abraço a todos e saudações vascaínas.